Olá, sou Camilo Ribeiro, diretor do Grupo ABIR, e hoje vamos falar sobre criminalidade urbana. Analisaremos as principais modalidades de crimes e daremos algumas dicas de segurança para proteção individual. Vejamos as principais vítimas ou alvos desses criminosos. Na década de 70, o principal alvo eram casas. Nos anos 80 e 90, bancos e afins. A partir do ano 2000, o principal alvo passou a ser condomínios. Em 2010, sequestro relâmpagos. Em 2011, roubos a caixas eletrônicos, o que vem perdurando até hoje. O perfil mais aproximado que se tem do assaltante típico brasileiro foi elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, com base em 60 mil processos na Justiça em São Paulo. O trabalho mostra que a maioria deles são brancos, solteiros, desempregados e têm pouco estudo. Em mais de 50% dos casos, é reincidente, ou seja, já esteve na cadeia e voltou para o mundo do crime. Entender o que se passa na cabeça desse bandido na hora do assalto pode ajudar a salvar a sua vida. Existem dois tipos básicos de marginais, o eventual e o profissional. Eventual é mais impulsivo, tem entre 14 e 18 anos, costuma estar drogado, não planeja a ação, tem menos experiência, nervoso, grita, fala mal, ofende e treme. Já o profissional geralmente programa sua iniciativa. Tem mais de 18 anos e noção mais clara do que quer e está preparado para a hipótese de o assalto se prolongar. Demonstra autocontrole, é menos perigoso, mas pode se tornar muito cruel se algo der errado. Numa escala de estresse que vai de 1 a 10, o assalto levaria nota 9, ficando atrás apenas de eventos como morte de parente próximo em condições trágicas. Esse nível de tensão é vivido pelos dois lados envolvidos, tanto a vítima quanto o marginal. O estudo distingue os bandidos que atuam por impulso e aqueles que fizeram do crime o meio de ganhar a vida. Defrontar com qualquer um deles é muito ruim, mas as consequências podem ser trágicas se o bandido for um principiante apavorado. Nesse caso, a única coisa que devemos fazer é manter a calma e atender à solicitação do meliante. Quando o assaltante saca uma arma, o que ele menos deseja é conversar. O mais provável é que ele esteja nervoso diante da vítima. Ele exige obediência imediata e demonstra a vontade de desaparecer rapidamente, antes de ser notado por eventuais testemunhas. A maioria dos criminosos costumam não ter grau de instrução e muito menos bom senso. Pode estar embriagado ou drogado e, para piorar, é possível que deixe transparecer sentimentos que misturam revolta devido à situação social, inveja e, ao mesmo tempo, ar de superioridade, características daqueles que empunham uma arma. Quando não há mais como evitar o roubo, entregar tudo ao ladrão não basta. Numa situação como essa, não tente bancar o herói. Nessa aula, vamos aprender o que deve ser feito para salvar a sua vida. Sequestro relâmpago, com duração de 1 a 24 horas. Geralmente, para realizar saques e transações bancárias. Sequestros com pedido de resgate. Seleção da vítima pelo status, nível hierárquico, tipo de carro, etc. Sequestro com veículos para levar o carro. Qualquer veículo está sujeito. Geralmente é feito por encomenda de ano, cor e modelo, para se utilizar as peças ou para a clonagem do veículo. Assalto à mão armada, com consequências relacionadas à reação da vítima. Assassinatos pelos mais variados motivos.
Em geral, todo crime conta com uma determinada preparação que consiste em 4 fases. Fase 1. Escolha do alvo. Essa fase pode levar meses, dias ou apenas alguns segundos. É a fase em que o criminoso irá escolher quem abordar. Vamos exemplificar isso? Um coletivo em movimento, 2 pessoas. Esse coletivo para em uma determinada parada de ônibus e entra um assaltante. Tem um homem e uma mulher nesse coletivo. Por dedução, ele vai escolher quem? O homem ou a mulher? Fatalmente, o mais fraco, a mulher. Ok, nesse mesmo coletivo, em movimento, parou em determinado ponto, entra um assaltante, um homem ou uma mulher. Esse homem está de paletó e gravata, computador, relógio. Ele fatalmente irá escolher quem? O homem, porque logicamente desperta maior interesse. Então, na primeira fase, que é a escolha do alvo, os 2 fatores que determinam a escolha do alvo é a facilidade e o interesse. Fase 2, levantamento de dados. Período em que o bandido avalia toda a situação antes do ataque propriamente dito, ou seja, antes da abordagem. É o momento da coleta de informações para compor o seu planejamento. Fase 3, planejamento. De posse das informações necessárias, o bandido planeja a ação propriamente dita. Como iniciará, como conduzir a ação e como fará a fuga do local do crime. Fase 4, execução. O bandido faz a abordagem. Nessa fase, já não há como fazer a prevenção. Menos de 5% de êxito nas ações de interrupção. Esse é o pior momento para interromper a ação do bandido. Via de regra, os bandidos agem da seguinte maneira: não quer ser exposto, sempre faz uma seleção das vítimas, sempre irá escolher o mais fácil, ou seja, o mais despreparado e que denote facilidade. Durante um assalto, o bandido está nervoso e com medo. Reagir é uma atitude de altíssimo risco. E qual seria a aparência dos bandidos? Hoje em dia, o bandido não tem uma descrição exata. O modelo de bandido, trajando chinelo e bermuda, está totalmente ultrapassado. Hoje, muitas pessoas relatam ter sido abordada em semáforos por homens elegantes de terno e gravata. A participação de mulheres também cresceu muito. Nada é 100% garantido quando o assunto é segurança. 90% é prevenção, 5% reação e 5% sorte. Como podemos ver, a prevenção representa 90% em segurança. Sendo assim, as ações devem se concentrar nessa etapa. Existem 2 tipos de atitudes preventivas contra a criminalidade: a correta e a incorreta. As ações incorretas são achar que não vai acontecer nunca com você, ficar totalmente despreocupado e desatento. Permitir que ocorra, não tomando medidas preventivas. Deixar pequena quantidade de dinheiro na carteira separada para entregar ao bandido caso ocorra a abordagem. Dessa maneira, você já está partindo do princípio que será vítima e se condicionando a isso. Já a ação correta é a mais simples de todas: agir preventivamente, evitando que ocorra a abordagem. Mas o que fazer em cada situação? Caminhe observando tudo que acontece ao seu redor. Atenção nos 360 graus. Ao identificar um suspeito em potencial, observe suas mãos e, se possível, seus olhos. O bandido
tem o espaço como seu principal inimigo. Ou seja, ele precisa fechar o espaço, precisa se aproximar para realizar a abordagem. Sendo assim, mantenha sempre 20 metros de um suspeito. Ninguém assalta ninguém à distância. Para não fechar o espaço, procure um local para se abrigar. Um local bastante movimentado ou um local com segurança ou policiais. Se não houver um local onde se proteger, mude de direção. Mantenha o espaço entre você e ele. Ele apertou o passo em sua direção e não há onde se proteger, corra e observe o comportamento do suspeito. Corra antes que ele feche o espaço entre você e ele. Depois da abordagem, nunca corra nem grite. Se ele correr em sua direção, está claro que ele pretende cometer um delito. Sendo assim, grite. Mas o que gritar? Geralmente, o bandido não irá correr atrás de você. Ele não quer chamar atenção. Prefere escolher outra vítima menos preparada e desatenta. Gritar por socorro faz as pessoas ao redor recuarem, pois fica claro que há um perigo. Chamar por nome de alguém, Paulo, João, é a melhor opção. Quem é Paulo? Quem é João? Um cachorro? Um policial? Um homem? As chances dele desistir são grandes. Gritar fogo é uma excelente opção, isto porque desperta o interesse das pessoas, fazendo-as sair de casa para ver onde está o fogo. Cuidado onde você vai deixar o seu carro e o horário que irá retornar, para não perder o carro e arriscar a sua vida. Prefira os estacionamentos pagos. Deixar o carro na rua é sempre mais arriscado. Planeje o horário de chegada e saída. Depois disso, decida onde vai deixar o seu carro. Muitas vezes, você chega quando ainda está claro e há bastante movimento na rua. E quando vai embora, a rua está totalmente deserta e escura. Se desconfiar de alguma coisa, passe direto pelo seu carro e reavalie a situação. Na dúvida, e se sentir-se em perigo, chame a polícia. Tire sempre a chave da ignição, mesmo que fique parado por apenas alguns instantes. Não deixe a chave de casa dentro do veículo. Elas podem ser usadas para assaltar a sua residência posteriormente, principalmente se o carro conter adesivos, cartões de estacionamento ou qualquer outra coisa que identifique o seu endereço. Nunca fique dentro do carro estacionado. Você se transforma em uma vítima perfeita. Não deixe nenhum objeto dentro do carro. Coloque tudo no porta-malas. Isso evita despertar o interesse do bandido. Se você estaciona o seu veículo sempre no mesmo local e a tampa de gasolina for roubada, troque todas as chaves do seu carro. Rouba a tampa para fazer cópia das chaves. Antes de estacionar ou quando retornar, olhe ao redor. Veja se existe alguém ou alguma coisa suspeita. Se ao retornar ao carro você observar defeito que impeça o motor de funcionar, chame imediatamente o socorro. Alguém pode ter criado o defeito para ajudar você e te abordar. Não coloque no seu carro adesivos que possam identificar onde você mora, onde você trabalha, academia que frequenta, faculdades, etc. Isto pode ser usado contra você. Mantenha os vidros sempre fechados ou minimamente abertos somente para permitir a entrada de ar. Se estiver em um táxi, peça para o motorista travar as portas e fechar os vidros. Ocorrendo uma batidinha leve na traseira do seu veículo, haja rapidamente. Observe pelo retrovisor as pessoas que estão atrás de você. Se desconfiar de alguma coisa, não pare. Sinalize para a pessoa te seguir e dirija até um local movimentado, de preferência onde haja policiais ou seguranças. Se a intenção dele era te assaltar, a pessoa não irá te seguir.
Se ocorrer à noite ou em locais desertos, nunca pare, mesmo que não desconfie dos ocupantes do veículo. Se o pneu do carro furar à noite ou em locais pouco movimentados, não pare. Dirija até um posto policial ou local movimentado. É preferível arcar com os prejuízos do veículo do que correr o risco de ser assaltado. As abordagens em veículos só são possíveis se o veículo estiver parado. Um bandido nunca irá abordar um carro em movimento. Sendo assim, evite parar ao máximo. Parado, você se torna um alvo muito fácil. Por mais desumano que pareça, não pare para ajudar alguém à noite ou em locais pouco movimentados. Nesses casos, telefone para a polícia e dê orientações sobre o local onde a pessoa está necessitando de auxílio. Não deixe de ajudar, no entanto, não pare. Tenha muito cuidado, bandidos usam mulheres e crianças para fazerem emboscadas. Ao entrar no veículo, ligue e trave a porta e saia imediatamente. Após isso, coloque o cinto de segurança e só depois ligue o rádio. Ajeite o objeto, entre outras coisas. Quanto mais tempo parado, maior é o risco de uma abordagem. O bandido não quer ter surpresas desagradáveis. Via de regra, escolhe os alvos mais fáceis. Sendo assim, as películas escuras são interessantes para inibir a ação do assaltante. Se você achar que está sendo seguido por outro veículo, não altere sua forma de dirigir. Dirija até um posto policial ou local bastante movimentado. Nunca se aproxime de sua casa diretamente. Observe a movimentação de estranhos ao redor e ligue para casa e verifique se está tudo bem. Observe a rua, locais onde as pessoas podem se esconder, árvores próximas, etc. Se notar a presença de algum suspeito, não pare. Evite rotinas, procure diversificar seus caminhos e, se possível, seus horários de saída e chegada em casa. Não descuide da manutenção do seu veículo. Mantenha pneus, faróis, sistema elétrico, travas, motor, bateria, sempre em ordem, evitando quebras que te obriguem a parar o veículo. Essas quebras podem ocorrer à noite ou em locais desertos. Se estiver dirigindo e algum líquido atingir seu para-brisa, não ligue os limpadores. Há relatos de um determinado tipo de resina que, ao ser jogado no vidro e espalhado pelo limpador, provoca um embaçamento que obriga o motorista a parar. E quando desce do carro, são abordados por bandidos. Tenha calma, faça ele se sentir no controle da situação. Bandidos acuados ou com medo podem agir por impulso. Obedeça às ordens do assaltante e faça-as com calma, porém com rapidez. Informe exatamente o que vai fazer. Mantenha as mãos onde o assaltante possa vê-las, no caso, no volante. Se for pegar objetos, soltar o cinto ou abrir a porta, informe ao assaltante e faça movimentos suaves. Lembre-se que o assaltante está nervoso. Se tiver de descer do carro, faça da maneira correta. Maneira errada, a pessoa deixa o carro ficando entre a porta e o bandido. Como o bandido está com pressa de deixar o local, pode empurrar a pessoa para dentro do carro e acabar levando-a junto. Maneira correta, a pessoa deixa o veículo afastando-se do mesmo, deixando a entrada livre para o bandido. Como ele tem pressa, não irá tentar puxar a pessoa para dentro do carro. Ele vai entrar no carro e deixar o local o quanto antes. Quando o sinal estiver vermelho, procure manter seu carro à direita da rua. Geralmente, os ladrões atacam pelo lado esquerdo, o lado do motorista. Se possível, utilize a faixa central, evitando também a calçada. Vá reduzindo a velocidade lentamente, tentando chegar ao cruzamento quando o sinal estiver já abrindo. Lembre-se, carro parado é alvo fácil. Evite as compras no sinal, mesmo que o vendedor não seja um ladrão. Você se distrai, abre o vidro e se expõe. Muito cuidado,
Ladrões usam crianças para preparar o assalto. A criança se aproxima para pedir dinheiro ou vender algo. Observa o interior do veículo, procurando por maletas, computadores, carteiras, celulares e demais objetos de valores. Se o carro for interessante, a criança cola um chiclete na lateral ou no para-choque traseiro. No próximo semáforo, o bandido observa o carro marcado e sabe que ali há uma oportunidade de roubo. Por isso, coloque as maletas e computadores no porta-malas e a carteira e celular no porta-luvas. Se tiver de parar, mantenha sempre a primeira marcha engatada. Se suspeitar de alguma coisa, procure ficar colado no carro à sua esquerda, não deixando assim espaço para ser abordado. Fique atento a tudo ao seu redor, não se distraia. A surpresa é a grande arma do bandido. Em geral, a faixa central é a mais segura, pois o bandido irá agir sempre pelas calçadas ou pelo canteiro central. Procure manter distância do veículo da frente, o suficiente para visualizar as rodas de trás do carro. Assim, você poderá evadir-se rapidamente do local sem fazer manobras. Se a intenção for roubar o veículo, as primeiras posições são as mais perigosas, pois o bandido terá a sua frente livre para deixar o local rapidamente. Se a intenção for roubar objetos, as últimas posições também tornam-se perigosas, já que o bandido não irá se expor demasiadamente e terá maior facilidade para fugir por trás do veículo, sem ter que transitar entre os veículos parados à frente. O elevador é um local isolado e sem alternativas para fuga. Sendo assim, se o elevador chega ao seu andar vazio, evite pegá-lo. Se o elevador chega com alguém suspeito, disfarce, diga que está esperando outra pessoa para subirem ou descerem juntos e dispense o elevador. Resolva as dúvidas sempre a seu favor. Se desconfiar que alguém é bandido, então considere como bandido. Desconfie de motoqueiros que estão no elevador com capacete na cabeça. Isto não é comum, pode ser a intenção de esconder o rosto. Nunca utilize caixas eletrônicos à noite. Todo mundo que entra no caixa eletrônico durante a noite sai com alguma importância em dinheiro, então é um alvo em potencial. Só utilize caixas eletrônicos em mercados, shoppings ou outros locais onde existe segurança e um grande número de pessoas. Não confie só nas câmeras de segurança. Elas não impedem que alguém te roube. Nunca aceite ajuda quando estiver em um caixa eletrônico. Fique atento, observe o contato com a mesma pessoa mais de uma vez em corredores ou dentro de lojas. Um shopping ou um centro comercial possui muita gente. Sendo assim, não é comum cruzar com a mesma pessoa mais de uma vez. Ela pode estar te seguindo. Se notar algo estranho, procure entrar em uma loja pouco comum, por exemplo, homens em loja de lingerie ou mulheres em loja de artigo para pesca. Se a pessoa entrar ou ficar do lado de fora observando, é muito provável que ela esteja no processo de seleção de uma vítima. Se isso acontecer, procure um segurança do shopping e explique a situação. Na hora de ir embora, peça que algum segurança te acompanhe até o carro. O bandido irá perceber que você não é um alvo fácil, irá desistir da sua ação. Não leve muitos cartões de créditos, cartões de banco, muito dinheiro ou talões de cheques. Programe sua compra, escolha como irá pagar e saia de casa somente com o necessário. Não abra a carteira na frente do atendente de caixa, deixando que ela veja seus cartões ou quanto dinheiro você tem. Já existem diversos relatos de atendentes que faziam parte de quadrilhas. A atendente identifica a melhor vítima e sinaliza para outras pessoas próximas que abordam a vítima
no estacionamento ou do lado de fora do shopping. Shoppings são locais ideais para bandidos selecionarem suas vítimas. Observam durante as compras, seguem até o estacionamento, identificam o carro e aguardam a melhor oportunidade para realizar a abordagem. Fique calmo. Faça ele se sentir no controle da situação. Obedeça com movimentos suaves. Nunca resista. Entregue os objetos que forem pedidos. Evite carregar grandes valores, documentos importantes ou objetos de grande estima. Assim, você não cria a tendência psicológica de tentar reagir ao assalto. Não transmita raiva ou sentimento de vingança. Contra uma arma de fogo, não existe força física suficiente. O ladrão drogado ou bêbado tem reflexos alterados. Sendo assim, faça tudo com muita calma e com movimentos suaves. Nunca crie situações que façam o bandido sentir que está perdendo o controle da situação. Nunca revide as agressões físicas contra você ou contra os seus acompanhantes. Lembre-se, o objetivo principal é sobreviver ao assalto. Pessoas que são assaltadas e saem vivas não viram manchete de jornal. Pessoas mortas, sim. Em hipótese alguma, tente reagir a um assalto, mas apenas isso não basta para escapar com vida. Faça apenas o que o assaltante mandar. Tentar conversar também envolve muito perigo. Você pode aumentar a irritação do ladrão e agravar o risco. Não conte com a ajuda de outras pessoas. Nessa hora, ninguém vai lhe ajudar. Preocupe-se sempre em evitar assalto, atuando de maneira preventiva. Adquira uma postura segura. Como já dito, o bandido costuma observar atentamente a sua vítima. Eles estudam seus movimentos, pontos fracos e avaliam os riscos da investida. A não ser que esteja drogado, quem pratica uma ação criminosa pesa todos os fatores antes de decidir se vale a pena arriscar. Facilidade de ataque, fuga, fragilidade do alvo e as possibilidades de bons ganhos são fatores que pesam na decisão do criminoso. Uma pessoa precavida tem muita chance de um caminho livre de bandidos. Releve provocações no trânsito, em bares ou boates. Isto é um sinal de inteligência e não de covardia. Evite toda e qualquer situação que possa lhe expor ao risco. Espero que essas informações possam ser úteis. Nos vemos em breve. Um forte abraço.